Boa Boa noite. noite. Tudo bem, doutor Fernando? Pessoal, então vamos oficialmente abrir o canal para o pessoal externo Isso. e vamos começar oficializando a nossa introdução aqui. A gente, em nome do GEAS, do Grupo de Administração em Saúde CRA, um grupo que já existe há mais de 20 anos, a gente tem trabalhado nesse semestre aqui com apresentações com grupo e externo, né? Essa é a terceira palestra seguida de profissionais, diretores dos hospitais, falando um pouquinho para nós a respeito da sua experiência nesse enfrentamento da Covid, né? E esse material está ficando gravado na nossa rede, estamos divulgando isso. E a gente, nesse momento, está dando início oficialmente. A gente queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo via YouTube que se inscrevam no nosso canal, que todo mês vai ter uma palestra como essa divulgada e que vai ficar lá registrada para as pessoas que quiserem analisar e pesquisar, disponível, né? E essa é uma das metas do grupo de excelência, da gente poder contribuir um pouco com a comunidade. E nesse dia especial, do dia 2/8, nós temos um palestrante que o Edgar vai apresentar e a gente queria, então, oficialmente dar início. Quem está assistindo pelo YouTube, se tiver dúvidas ou perguntas para a gente fazer no final, podem já fazer no registro e a gente vai apontando aqui e tendo tempo no final, a gente vai passar para o administrador Torelli responder essas questões. Tá bom? Edgar, a palavra é com você. Bom, primeiro, boa noite a todos, pessoal que está no canal YouTube também. Hoje nós vamos ter a palestra com o administrador Fernando Torelli. Ele é mestre em administração de empresas, especialista em gestão de recursos humanos, especialista em administração hospitalar e negócios de saúde, graduado em ciências econômicas e administra hospitais desde 1988. Atuou como vice-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o HCPA. Atuou como CEO do Hospital Moinhos de Vento. Atuou como diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês e atualmente ocupa o cargo de CEO, superintendente corporativo do HCOR, do Hospital do Coração de São Paulo. Então, ele vai falar um pouquinho de um tema atual, que é o enfrentamento da Covid no Hospital do Coração. Como é que eles conseguiram passar ou estão passando por essa fase de pandemia. Primeiro, agradecer aí o aceite de nosso convite, Fernando. Sabemos que a sua vida não é fácil, é complicada, mas muito agradecido pela disponibilização aí do seu tempo conosco. E só tenho a agradecer em nome do GEA, em nome dos meus colegas, em nome da comunidade que está hoje aí assistindo a todos nós pelo canal GEAS. Obrigado, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Agradecer Edgar, Anselmo, Gilson, que também fez o convite. Primeiro, dizer para vocês que eu trabalho há mais de 34 anos em gestão hospitalar. Então, a única coisa que eu sei fazer na vida é gestão de hospitais, né? E nunca imaginei que eu ia viver essa pandemia. Nunca ninguém imaginou estar vivendo o que nós vivemos, né? Quando eu me formei, meu primeiro cargo de gestão, eu fui chefe de recrutamento e treinamento lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí o meu sonho era ser gerente de recursos humanos. Era o meu sonho profissional. E por um problema do destino lá no hospital, me convidaram para ser gerente de suprimentos, de logística. Eu fiquei 8 anos. E durante 8 anos eu enchi o saco da direção do hospital que eu queria ser gerente de recursos humanos um dia. Eu estudei para isso e gostava muito dessa área. Depois de 8 anos, eu fui convidado para ser gerente de recursos humanos. Pessoal, seu canal está aberto aí, por favor. Isso, obrigado. E aí eu assumi como gerente de recursos humanos, fiquei mais de 7 anos como gerente de recursos humanos, e eu ficava muito triste
porque a direção do hospital não apoiava meus projetos de RH. Aí eu decidi que eu ia estudar para um dia ser o diretor do hospital para aprovar os projetos de RH que eu achava importante, né? Aí eu fiz o mestrado em administração, estudei bastante e me tornei vice-presidente administrativo. Eu descobri que meus projetos de RH eram muito ruins, né? Que eles ficavam olhando só para o RH e não para a empresa como um todo, né? E aí eu fiquei como na área de gestão administrativa. E um dia o meu chefe, um médico, me comunicou que ele ia se aposentar e que ele ia indicar o meu nome para ser o CEO do hospital, lá no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Aí, além da gestão administrativa, a gente assume a área médica e a área assistencial, que é um mundo completamente diferente do mundo da gestão. E, depois de um tempo, né, eu fui convidado, vim aqui para São Paulo, faz 5 anos que eu estou em São Paulo, assumi como diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês, e agora como CEO do HCOR. Então, a única coisa que eu sei fazer é gestão hospitalar, né? E quando eu chego no HCOR, eu cheguei em janeiro de 20, o pessoal começa a falar do que estava acontecendo na Itália, estava acontecendo em Nova York, na China, que é a Covid, né? E, obviamente, todo mundo preocupado, mas ninguém tinha sequer a dimensão do que seria essa pandemia. E aí, no dia 15 de março, 16 de março, nós fizemos uma reunião no hospital de 20 e nós tínhamos que decidir qual a unidade do hospital que atenderia os pacientes de Covid. E o que nós tínhamos as informações, principalmente da Itália e Nova York, de funcionários da saúde morrendo, né, sendo contaminados por essa doença. E aí, assim, como é que tu ia chegar no hospital e dizer que ia ser na unidade A, na unidade B, na unidade C, se nós sequer sabíamos quais eram os equipamentos de proteção individual? Quem se lembrar, lá em abril e maio do ano passado, nós não usávamos, no início da primeira onda da Covid, ninguém usava máscara, né? E muitas pessoas foram contaminadas por não usar máscara. E não é que não se sabia que a máscara é importante, é que não ia ter máscara para todo mundo. A planta industrial brasileira não fabrica máscara, não fabrica avental de proteção. Então, não ia ter para todo mundo. Isso tomou a decisão, então, de que só os profissionais da linha de frente usariam esses equipamentos. E aí nós planejamos, e aí vem a primeira questão bem importante, no dia 16 de março, quando eu cheguei no hospital, eu disse, gente, eu vou ter que dizer aonde nós vamos atender, né? E foi bem o contrário. Vários gestores disseram assim, eu gostaria que fosse na minha unidade. Ele queria assumir para eles, né? Isso é uma característica do profissional de saúde, essa iniciativa, esse heroísmo. E aí nós definimos, nós vamos atender, então, a HCOR tem 270 leitos, nós vamos atender naquele prédio, naquela unidade, os pacientes de Covid. Tudo combinado e tudo certo. Quando chegou o primeiro paciente, é pânico, né? Porque uma coisa é tu treinar, você montar o procedimento, a rotina. Chega o primeiro paciente e você tem todas as dúvidas. Lembrem que na época nós não sabíamos qual medicamento tinha que ser dado, né? Nós não sabíamos qual o equipamento de proteção era o mais adequado. Nós não sabíamos absolutamente nada sobre isso. E um outro aprendizado de gestão bem importante é que, quando começou isso, nós fizemos uma reunião da diretoria para tomar uma série de decisões. 2 dias depois, muitas das decisões não tinham chegado à linha de frente ainda. É normal no processo de comunicação das nossas empresas. Aí nós criamos uma live diária, todo dia às 8 horas. Nós criamos o canal HCOR, onde todos os dias às 8 horas, todas as lideranças se conectavam e nós passávamos o dia e todas as orientações para o enfrentamento à pandemia. Então, isso foi um ponto marcante. O processo de hierarquia de comunicação não está preparado para o enfrentamento de uma pandemia. A pandemia tem que ter respostas rápidas, engajamento, horizontalização absoluta, não tu tem que conversar com quem está lá, com quem efetivamente está na frente.
E logo em seguida, com os primeiros pacientes, começou o adoecimento dos colaboradores. E aí os nossos colaboradores começaram a ser contaminados com a Covid, né? E nós tínhamos que tomar uma série de decisões. Então, nós, na época, nós criamos um ambulatório de Covid, não de Covid, de síndrome gripal, porque todo mundo que tinha um sintoma de gripe era afastado, ou seja, todo mundo entrou em home office, nós fomos para o front office do enfrentamento. Quem tinha qualquer sintoma de gripe era afastado. Só que tem um problema, nós chegamos um dia que tinha 400 colaboradores de 3.000 afastados por gripe. E na época, o resultado do exame de Covid levava 4 a 5 dias para sair. Então, nós começamos a contratar pessoas, treinar pessoas, criamos um ambulatório, tiramos nossos colaboradores do ônibus e do metrô, porque fala em distanciamento social e deixa todo mundo enlatado vindo no metrô. Alugamos um hotel, porque muitos colaboradores tinham medo de ir para casa para contaminar sua mãe e seu pai, né? Porque o trabalhador de saúde era o herói, mas se você saísse na rua, na frente do hospital de jaleco branco, as pessoas trocavam a calçada e saíam de perto da gente. Então, teve casos de profissionais de saúde que foram expulsos de ônibus, né? Porque eles poderiam estar contaminando todo mundo dentro do ônibus, né? Então, nós criamos uma série de ações. E aí tem uma outra questão importante que eu vi nas perguntas que vocês me mandaram, a questão emocional, né? Então, uma colaboradora disse assim, na minha família, sou eu que sustento, eu tenho uma filha e a minha mãe. Se eu morrer de Covid, ninguém vai sustentar as duas. Então, a questão emocional, ela impactou muito nos profissionais de saúde. Nós criamos várias atividades de apoio emocional e a Covid ainda trouxe uma questão mais complicada, porque o paciente internava por Covid e era proibido visita. E quando o paciente de Covid ia a óbito, você não abria o caixão e não tinha velório. Então, nós temos uma parte da sociedade que não teve o luto necessário para enterrar seus entes queridos. E os profissionais de saúde viviam isso. Então, a hora que você ia entubar o paciente, a hora que o paciente conversava com a família para dizer assim, agora eu vou ser entubado, né? E tem uma questão que não é clara para a sociedade, que tem a ver com gestão, porque nós paramos a economia para dar tempo dos hospitais ampliar leitos e comprar respiradores. Então, respirador, leito de UTI. Tem um trabalho da Fiocruz que mostra que 80% dos brasileiros que entraram com Covid, que entraram no respirador, foram a óbito. Porque nós dobramos os leitos de UTI, mas nós não temos pessoas capacitadas. Então, imagina você dobrar o parque aeronáutico sem ter pilotos treinados. O que iria acontecer? Então, a área de capacitação de pessoas, ela é fundamental. Nós começamos no HCOR, os nossos médicos, fora do horário de plantão, nós criamos o televisita na UTI SUS. Nós chegamos a gerenciar mais de 250 leitos de hospitais no interior do SUS, onde nós orientávamos os pacientes, os médicos que não tinham a formação, para fazer o cuidado desses pacientes. Nós temos hoje no HCOR, 30% do nosso quadro de colaboradores já foi contaminado com a Covid, né? Nós todos os dias agradecemos a Deus porque nós não perdemos nenhum. Só que se você olhar para a estatística, a Covid foi a doença que mais matou profissionais de saúde. A gente faz uma relação, a indústria mais segura do mundo, aquela que faz checklist, que não coloca alguém sem treinamento comprovado, a indústria da aviação, e todo mundo diz que ela é mais segura porque o piloto e os comissários estão dentro do avião. Se o avião cair, eles caem junto. Então, eles fazem checklist de segurança, né? A Covid botou os profissionais de saúde dentro do avião. Porque se eu não usasse máscara, eu podia contaminar o meu colega. Se eu não higienizasse as mãos, eu podia contaminar o meu colega. Então, isso criou um ambiente de integração de equipe, todo mundo se ajudando.
que vai ficar para a história de vida de todos os profissionais, né? O HCOR já deu alta a mais de 2.000 pacientes de Covid. Nós chegamos um dia onde um hospital de 270 leitos tinha 166 pacientes de Covid. Foi uma época que o Einstein não tinha leito, o Sírio não tinha leito, o HCOR não tinha leito. Ligavam as pessoas de Rondônia, Tocantins, Norte, Nordeste, dizendo assim, eu quero ir para o hospital. Eu pago particular, eu vou no meu avião, e a resposta era, não tem vaga. Mas eu pago o dinheiro que for, não venha. Então, a Covid também mostrou que todo mundo tem que se preocupar com o seu hospital na sua cidade, que numa pandemia ele é que faz o enfrentamento. E aí vem a grande pergunta, né? Os hospitais, muitos deles viviam crises de sustentabilidade, crise financeira antes da pandemia, né? O que aconteceu com a gestão hospitalar com a pandemia? Piorou. E se você na sua cidade não trabalhar para melhorar o seu hospital, um dia que tiver uma pandemia, quem pode salvar vai ser o hospital da sua cidade, porque durante alguns meses não tinha como ninguém ser transferido de lugar nenhum, porque nós vivemos esse processo. Aí vem todo o ano de 2020, o hospital teve custos elevadíssimos, porque os medicamentos aumentaram, vocês viram, kit intubação virou... o preço da luva, que era 11 centavos, virou 50 centavos. E mais, você não conseguia comprar luva, você não conseguia comprar álcool em gel. Custos aumentaram, você precisou contratar mais gente. E a maioria dos hospitais perderam, no mínimo, 40 dias de receita. Isso, no caso do HCOR, é 60 milhões. Então, você perdeu um mês, no caso do HCOR, 60 milhões da receita desapareceu. E aí você tem que tomar decisões na instituição. Você tem que contratar mais pessoas, você tem que aumentar os custos, comprar respirador, e desapareceu 60 milhões, gente. E aí vem uma questão que é, de novo, né, a gestão, e essa é uma parte importante. Quando eu estava no Moinhos de Vento, quando eu vim para São Paulo, então eu vim para ser o diretor executivo do Sírio. Eu fiquei pensando assim, quando eu cheguei no Sírio, eu digo assim, que bobagem que eu fiz, eu estava tão bem lá no Sul, o que eu vou contribuir para o Hospital Sírio-Libanês, né? E eu descobri uma coisa importante, todos os preços de materiais e medicamentos em São Paulo, onde as fábricas estão, são mais caros que Porto Alegre. Porque o fornecedor faz o preço de acordo com o poder de compra da praça. E aí lá no Sírio, em 2015, o EBITDA do Sírio era 150 milhões. Em 2016, ele foi para 300 milhões, que a gente comprou pelos preços de Porto Alegre para um hospital que nem o Sírio-Libanês. E no HCOR, perdendo 60 milhões, a gente foi olhar para processos, gestão, glosa, compra de materiais, desperdício, produtividade. O HCOR começou o ano com 89 milhões no caixa, perdeu 60 milhões, e aí o que você imagina? Quando você perde 60 milhões, tem 89 milhões no caixa e 3 mil colaboradores no meio de uma pandemia, você começa a ficar preocupado, né? Nós fizemos uma captação de 59 milhões para poder dormir tranquilo, e não pensem que os bancos queriam dar financiamento para os hospitais, né? Que tinha grande risco de não pagar. Então, nós tínhamos 89, perdemos 60, captamos 59 e fechamos o ano com 200 milhões, que será publicado no balanço do hospital, única e exclusivamente aplicando ferramentas de gestão, eliminação do desperdício, produtividade e tudo que a administração ensina para todos nós, mas que muitas organizações não implementam e não fazem de uma forma eficiente. Então, nós tivemos um desafio humanitário, e aí passou 2020, né? Chegou janeiro, e eu me lembro todo mundo na virada do ano, né? Brindando
com todos os controles, né? Não ainda, mas brindando na família e dizendo, gente, que bom que passou 2020, né? Chegamos em 2021, né? Que maravilha, 2020. E aí nasce uma variante chamada P1 lá em Manaus. E nós, como não fizemos nenhum controle sanitário adequado, aeroportos totalmente abertos, em vez de nós fechar Manaus e mandar um exército de saúde para Manaus, a gente pegou os pacientes de Manaus, botou em avião e mandou para o Brasil inteiro, né? E mandou junto os familiares também, porque o paciente ia ficar isolado dentro do hospital e o familiar ficava caminhando no centro da cidade. Com isso, a gente exportou a variante P1 para o Brasil inteiro, né? E aí, o 2021, que era o ano sair dessa tensão, eu brinco que desde 16 de março de 20 eu não sei o que é sábado e domingo, né? Primeiro porque tu não tem aquele sentimento de comer uma pizza e tomar um chopp na sexta-feira. Por muito tempo a pizzaria não estava aberta. E agora, quando tu chega lá, alguém mede a tua pressão e aquele ambiente tu está sempre com medo de pegar Covid, né? E aí chega 2021, vem a variante P1, e aí tem uma coisa que a gente tem que agradecer e reconhecer a ciência, né? A vacina chegou 1 mês antes da P1, porque a variante P1, quando chegou, que foi esse pico que teve no início do ano, que foi devastador, se os profissionais de saúde não tivessem vacinados, nós teríamos morrido a quilo dentro dos hospitais. Porque essa variante P1, ela era muito mais agressiva. Nós tivemos estados, como o meu, Rio Grande do Sul, onde vários hospitais importantes tiveram que decidir quem entubar, quem mandar para a UTI, porque não tinha respirador para todo mundo e não tinha leito para todo mundo. A nossa geração teve que tomar essa decisão. Isso tem que ficar gravado na nossa mente para que a gente construa uma geração melhor. Nós não nos preparamos como sociedade para ter plano de contingência. As emergências estavam lotadas. E vocês sabem por que morreram tantas pessoas no Brasil? Quem é mais antigo aqui lembra a música de 1970, né? 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Porque nós éramos 90 milhões de habitantes. Em 2005, nós viramos 180 milhões. Hoje é mais de 210. Nós somos um dos países que rapidamente dobrou a população. Só que nós criamos uma geração de doentes crônicos instáveis. Então, o diabético não está sendo controlado, o hipertenso não está controlado, né? O obeso não está controlado. Então, essa geração de de pessoas com mais idade, sem acompanhamento médico, mais um vírus potente como o vírus da Covid, fez com que a nós tenha tido o número de óbitos que nós temos. Qual é o aprendizado que nós temos que ter a partir de agora? Ou nós vamos mudar radicalmente o sistema de saúde para tratar os crônicos de uma forma efetiva, ou nós vamos estar sempre... A pergunta é o seguinte: se vier uma nova pandemia, qual é o nosso plano de contingência? Onde é que nós vamos abrir leitos? Não, o que a gente teve que fazer? Como nós não tínhamos plano de contingência nenhuma, porque nós já estávamos lotados com fila de espera antes da pandemia, nós paramos a economia, paramos toda a atividade econômica. Chegamos hoje a 14% de desempregados, o que é uma catástrofe econômica, mas a economia parou para dar tempo para os hospitais se organizarem para atender as pessoas. Foi por isso que a gente parou a economia. A pergunta é: qual é o nosso aprendizado a partir de agora? Qual é o modelo de saúde que nós vamos construir para poder fazer o próximo enfrentamento? Quando veio a variante P1, né, nós no hospital, a maioria, todos os profissionais da linha de frente já estavam vacinados. E o hospital tem 13 mil colaboradores. Nosso faturamento esse ano vai estar perto de 940 milhões. O HCOR tem um quadro, está crescendo o quadro de colaboradores. Hoje a nossa ocupação está acima de 85%, o hospital está super lotado e com um plano de crescimento importante. Inclusive, isso é uma matéria no Valor Econômico do plano de crescimento do hospital. Então, quando veio a variante P1,
o que você fez? Uma coisa que eu nunca imaginei fazer. Você separou o hospital em dois. Nós chamamos o HCOR mais seguro, que é para atender outras patologias. E o HCOR síndrome gripal, que era o hospital laranja, para atender todo mundo com gripe, que é um potencial COVID. Fizemos um pronto-socorro só para síndrome gripal, unidade de internação só para síndrome gripal, salas cirúrgicas para síndrome gripal, quadro de funcionários para síndrome gripal. Só que você tinha uma UTI com 30 leitos para atender o hospital todo e você tinha uma UTI de 15 leitos para atender o Covid. E o Covid começou a aumentar. Chegou de 14, 13, 15. Nós tivemos que trocar, vocês imaginem a loucura, pegar 30 doentes, pegar 15 doentes de Covid de uma UTI e transferir para uma outra UTI e pegar 15 doentes de não Covid que estão entubados numa UTI e transferir para um outro lugar. É uma operação de guerra que eu nunca imaginei que nós iríamos viver, porque ela é de altíssimo risco, é um paciente muito grave. Né? E quando veio a variante P1, teve um dia no hospital, que foi o pico, nós estávamos com 166 leitos, 166 pacientes de Covid, e não tinha mais ninguém, nenhum leito, nenhum respirador, e ninguém sabia se no outro dia ia chegar mais doentes de Covid. Pela primeira vez, nós, gestores, perdemos o domínio da operação. Quem passou a dominar era o vírus. O vírus é que decidia quantos pacientes ia ter todo outro dia. Todo o planejamento estratégico feito foi rasgado porque você teve um evento externo e que por 1 ano e meio pegou toda a estratégia do hospital e botou num outro lugar. E nós estamos agora reconstruindo a instituição do ponto de vista estratégico. Eu brinco, teve um dia que eu disse, pessoal, gente, agora nós vamos alçar mão da nossa última estratégia para o enfrentamento da Covid, porque já que não tem mais leito, não tem respirador, aí todo mundo olhou para mim, eu sou o CEO da companhia, e disse, Torelli, qual é a nossa última estratégia? Imaginando que eu fosse ter alguma saída. Se agora nós vamos rezar, né? Porque é a última parte que sobrou, vamos rezar para amanhã ter menos doentes novos internados do que doentes com alta. E o problema do gerenciamento do leito é você nunca internar mais do que você dá alta. E o doente de Covid, ele tinha um longo tempo de internação. E se fosse por respirador, um longo tempo. E aí, vocês perguntaram aqui, o que eu recebi, qual foi o impacto, por exemplo, na área de suprimentos? O que nós fizemos no início da pandemia, na área de logística? Como eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu tenho origem no Sul, e a P1 chegou primeiro no Rio Grande do Sul, e eu faço parte de um comitê de especialistas que apoia o governo do Rio Grande do Sul, eu vi a catástrofe que chegou lá, eu orientei que nós dobrássemos o nosso estoque. Aquele hospital que trabalha em logística com just-in-time, Kanban, tudo aquilo que tem mais moderno, morreu gente por falta de medicamento. Aqueles que tiveram um estoque maior conseguiram passar pela pandemia. Eu fiquei sabendo de situações do doente acordando com o tubo na garganta, porque o anestésico tinha acabado. E aí você tinha dificuldade de manter ele entubado. Então, a área de suprimentos ela foi fundamental nesse enfrentamento. E ela teve que ir, de novo, para o heroísmo. Acho que todos os profissionais, inclusive da área de gestão, eles foram heróis. Né? Nós tínhamos todo um problema na área de enfermagem, que era o profissional que mais tinha contaminação. Então, a área de recursos humanos teve que contratar, treinar, contratar, treinar. E mais, não tinha tempo para fazer todo o treinamento, então tinha que contratar, treinar. E mais, não tinha profissional qualificado no mercado, porque estava todo mundo contratando, era hospital de campanha, ampliação de leito. E a gente tem que estudar a matriz de formação de profissionais de saúde, porque nós não temos. Né? Certamente foram colocados muitos profissionais sem a qualificação adequada na linha de frente. Quando a Covid começou a diminuir, o processo de comunicação daquelas lives às 8 horas, ninguém quis voltar ao modelo tradicional de gestão. Então, todas as segundas e as quintas, eu começo o dia com uma live
para 180 lideranças dentro do hospital, para dizer como é que o hospital está, quais são os desafios. Os colaboradores, eu passei o meu WhatsApp para eles, e eu passei a receber sugestões e contribuições, porque quando você teve que enfrentar uma pandemia, você foi para uma guerra. E na guerra, gente, a hierarquia, por mais que ela exista, o exemplo do general, ele está na linha de frente junto com o soldado. Senão o soldado perde a liderança. Então, efetivamente, a pandemia trouxe um outro ambiente de integração entre os profissionais que não tem mais como voltar atrás. Esse movimento continua. Então, o profissional de saúde ele está cansado fisicamente, ele está cansado emocionalmente, ele enfrentou a pandemia e agora que começa a diminuir o Covid, o hospital está mais lotado do que antes da Covid, durante a Covid, porque todos aqueles que não se trataram por 1 ano e meio estão indo para o hospital. Então, em maio desse ano, nós atingimos o recorde de produção da história do HCOR. Em junho, nós batemos o recorde de maio. Em julho, agora, nós batemos o recorde de junho. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito tempo sem se tratar. E o que a gente está vendo, né? Quem é que não se tratou? A cirurgia eletiva, aquele exame que você tinha que fazer, você ficou com medo de chegar no hospital. Então, um hospital funciona assim: o call center primeiro, agenda consulta no consultório do médico, depois pede exame, depois interna, depois faz cirurgia. Essa linha voltou, e ela voltou acima de 2019, quando não tinha pandemia. O HCOR está crescendo 15% acima de 2019, quando não tinha pandemia. E isso vai gerar um outro problema, porque hoje no Brasil tem 48 milhões de brasileiros com plano de saúde, e o desemprego está em 14%. Muitas pessoas vendem a casa, mas não deixam de pagar o plano, com medo de precisar de um leito e não ter o leito, né? Só que agora, quando a Covid diminuir mesmo, é muito provável que vai ter uma queda importante de beneficiários de plano de saúde, porque macroeconomicamente o número de beneficiários está em desacordo com a taxa de desempregados que o Brasil está vivendo. Durante todo esse período, eu acho que a melhor descrição para nós, profissionais de saúde, é que nós estamos todo dia angustiados, né? E agora a gente verifica como é que a gente vai reconstruir, como é que nós vamos reconstruir o sistema de saúde para o enfrentamento e para a retomada. Um dia eu estava em casa e eu acompanho vários hospitais públicos e eu estava angustiado, porque assim, o conhecimento que vocês têm, que eu tenho, ele pode ajudar muita gente. Mas como é que esse conhecimento é democratizado no Brasil para os hospitais públicos? Então, fiz um post no LinkedIn, no Facebook, e criei um projeto chamado Voluntários da Saúde, que é pessoas como eu, que têm experiência, dedicar X horas por dia para dar consultoria gratuita para hospitais que atendem o SUS, filantrópicos e públicos no Brasil. Hoje nós somos 450 voluntários, apoiamos 7 hospitais, brasileiros de 23 estados, e brasileiros que moram no Panamá, Itália, Portugal, Estados Unidos, Suíça, Espanha, e que nós estamos dando consultoria para ajudar hospitais. E sabem qual o problema principal desses hospitais? Eles não têm planejamento estratégico, gestão. Eles não têm uma política de capacitação, gestão. A área financeira não tem controle adequado, gestão. Então, o aprendizado desse projeto está no meu LinkedIn, inclusive tem um endereço lá, Voluntários da Saúde. O conhecimento de vocês, o nosso conhecimento de gestão, salva vidas. Se nós levarmos esse conhecimento às instituições públicas e filantrópicas pelo Brasil, que não têm condições de ter acesso a profissionais qualificados da área de gestão. Então, para mim, está sendo uma experiência. Eu estava em reunião antes do projeto dos voluntários, porque os problemas todos voltaram, gente. A gente vai parar de falar de Covid e vai falar de emergência superlotada, de fila para fazer cirurgia ortopédica, problema de gestão de santas casas, endividamento das santas casas.
Então, nós temos que fazer uma grande reflexão como nós vamos qualificar a gestão do sistema de saúde. Eu, quando nasci em 1964, a expectativa de vida que eu tinha quando eu nasci era de 56 anos. Hoje eu tenho 57. Então, se o Brasil não tivesse feito nada, eu já não estaria aqui conversando com vocês. Hoje a expectativa de vida está acima de 75 anos. Graças às santas casas, aos hospitais filantrópicos, os hospitais de imigrantes, a organização dos médicos nas Unimedes. Só que hoje a gente só fala na saúde, todas as manchetes são os lucrativos. É um comprando, outro consolidando, outro abrindo capital em bolsa, né? Só que quem fez a minha expectativa de vida aumentar bastante é a saúde filantrópica, os hospitais religiosos. Só que essas instituições, elas hoje são isoladas, não têm escala e tem problema de gestão. Eles não têm recursos para contratar um administrador. Muitos hospitais no Brasil não têm um administrador, não tem um administrador. E a maioria deles, na gestão, não tem a figura do administrador. Há muito tempo atrás, teve um ministro que queria fazer um projeto de lei obrigando o hospital a ter um administrador na direção. E isso não foi para frente. Então, a competência do administrador, a competência do gestor técnico, ele ajuda a salvar vidas e até em respeito às mais de 500 mil mortos, nós deveríamos fazer uma grande pauta de como nós vamos acordar depois da Covid. Nós não podemos acordar com o mesmo problema de gestão que nós tínhamos antes da Covid, né? Porque aí a nossa geração não vai ter aprendido nada com essa catástrofe que a gente viveu. Então, o que eu queria dizer para vocês, primeiro, de novo, agradecer o convite por estar aqui conversando com vocês, deixar muito claro que dentro do processo de enfrentamento da Covid, o administrador de RH, o administrador de suprimentos, o administrador financeiro, o administrador geral, ele virou profissional de saúde, ele foi para a linha de frente, né? O pessoal do comercial assumiu revisão de glosas, controle do caixa, e nós ajudamos a salvar vidas. O único problema é que nós não somos democráticos. O conhecimento em gestão está na mão de alguns e não é democratizado para todos. A Covid ensinou que cada um tem que cuidar muito bem do hospital da sua cidade. Porque quando você tiver uma pandemia como essa, vai ser ele que vai te salvar. Então, o que nós vamos fazer como sociedade com o aprendizado da Covid? A gestão, ela tem que ser levada numa outra dimensão. Muitos hospitais estão vivendo crises agora e estão demitindo gente. Imagina um pai de família de herói da live de sexta-feira chegando em casa para dizer que perdeu o emprego, o filho. Esse pai, tu não era um herói, pai? Mas o hospital teve problema de sustentabilidade de caixa e teve que demitir 300 colaboradores. Então, nós temos que encontrar uma forma de transformar o conhecimento do administrador num processo estruturante para que a gente consiga preparar a sociedade para o que está por vir. Eu, junto com meu filho e com algumas pessoas, a gente fundou uma startup, né? É uma startup que faz diagnóstico de melhoria de gestão no processo de compras dos hospitais. A média de desperdício por compras mal feitas está acima de 15%. Então, gente, tem recurso. Nós somos um segmento que tem ineficiência, desperdício e necessidades. E nós precisamos dar um choque de gestão
no sistema de saúde público e privado. Público e privado. O profissional... Eu coordenei lá em São Leopoldo, na Unicinos, lá no Sul, um curso de administração hospitalar. E era fantástico, ele ficava 4 anos ensinando o profissional e ele era formado em administração hospitalar. Aí o MEC acabou com as habilitações e hoje tu forma só administrador, né? Só que muitos daqueles que se formaram hoje são diretores de hospitais. Eles aprenderam na faculdade o que é ser um administrador de hospital. Porque o hospital é o único segmento que não foi automatizado. O maior empregador e o maior contribuidor para o INSS no interior é o hospital. Qualquer hospital tem 300, 400 funcionários. Não tem, tu compra uma tecnologia, tem que contratar mais funcionários. O hospital é o único segmento que não substituiu o humano, que por mais que tu tenha protocolos e processos, cada pessoa é diferente na sua doença, é gente cuidando de gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A luz do hospital, quando acende, nunca mais apaga e a porta nunca mais fecha. O grande problema é que a maioria dos hospitais do Brasil vive uma grande crise de gestão e essa crise, ela pode ter certeza que ela explica por que alguns lugares morreram mais e outros lugares morreram menos pessoas. A questão é como nós, como geração e como sociedade, vamos fazer esse aprendizado para que, se vier uma nova pandemia, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós ter criado um sistema mais eficiente que permita que a gente morra menos pessoas. E aí tu vai dizer, não, mas morre com a Covid. Não, morre na fila do transplante, morre na fila da cirurgia cardíaca, morre na fila da consulta. A área hospitalar é uma gestão, é uma estrutura ineficiente, é uma indústria ineficiente. Você tem médicos ociosos e pessoas precisando do cardiologista. E a maioria das filas não tem sequer a classificação de risco para saber quem precisa mais e quem precisa menos. Tu coloca um banho de gestão, tu revisa a fila, tu verifica que metade que está na fila não precisa de cardiologista. Pode ser tratado por um médico generalista. E os outros, tu classifica por risco e tu consegue reduzir óbito. Então, gente, essa é uma experiência. Eu quero dizer para vocês que eu tenho que agradecer a Deus por estar dentro de um hospital, né, por ter vivido isso. Hoje, dentro do hospital no HCOR, eu acho que a gente está muito melhor como equipe, como modelo de liderança. Está todo mundo cansado, né? Todo mundo precisando de 30 dias de férias, mas não 30 dias de férias para ficar dentro de casa isolado. É 30 dias de férias largado mesmo, né? Só que a gente talvez tenha isso lá em 2022. Mas os profissionais de saúde estão precisando disso. O nível de burnout tem aumentado significativamente, né? Doenças emocionais. Mas eu acho que nós temos que ter muito orgulho do que foi feito, do enfrentamento que se fez dessa pandemia, né? Porque não tem hospital público, privado, é o hospital municipal, é o Einstein, mas todo mundo trabalhou junto no enfrentamento, né? Então, nunca teve tanta contribuição do público e do privado. Nós, do HCOR, nós contratamos 20 profissionais para trabalhar no HC, junto com a Beneficência Portuguesa. Então, precisava abrir uma UTI, não tinha funcionário, cada um contratou 20, nós chegamos um dia com 40 profissionais com o uniforme do nosso hospital para trabalhar na linha de frente do SUS. E ninguém discutiu quem ia pagar, ninguém discutiu como faturar, porque ele estava na guerra, né? Teve um médico da UTI que disse para mim assim, Torelli, sabe aquele filme que tu vê os soldados numa guerra descendo na praia, fazendo uma invasão e levando tiro, e vários morrendo? Eu nunca imaginava por que ele descia na praia, né? Porque a chance de você levar um tiro era muito grande. Era mais ou menos nós indo para a UTI Covid. Porque eu sabia que tinha risco de morrer, eu sabia que tinha risco, mas todo dia a gente acordava e ia para a UTI Covid. Então, gente, eu acho que tem uma grande reflexão para fazer, né? Como a administração pode contribuir para reconstruir o sistema de saúde, para ele ser mais eficiente, para ele ser mais democrático,
Nós moramos numa cidade, São Paulo, onde a diferença de expectativa de vida do mais rico e do mais pobre é de 40%. Quem nasce em Alto do Pinheiros vai ver até 80% e quem nasce no Grajaú, Parelheiros, até 56%. E a gente dorme todo dia com essa informação. Então, o que a gente vai fazer? Entendendo que gestão profissional salva vidas e salvou muitas vidas, mas que a gente tem que saber de como nós vamos fazer para levar ela para todos os lugares que precisam e que muitas vezes, pelo modelo de negócio, não tem dinheiro para pagar um administrador. Né? Então, esse eu acho que é o grande desafio de grupos como o de vocês, né? Poder refletir como nós vamos fazer para levar esse processo. Então, a Covid é um grande case de gestão, é um grande case de coragem, né? Sustentabilidade eu acho que a questão da liderança e gestão de pessoas foi assim, atingiu o limite, né? De parcerias, tem operadoras e fornecedores que ligaram para o hospital e disseram como nós vamos fazer para apoiar, e teve outras que ligaram para não apoiar. Então, ela criou parcerias estratégicas para a vida inteira, de quem esteve junto, né? Então, tem uma outra cadeia logística, se formou um grupo de parceiros bem interessantes. E é isso aí, gente. Estou à disposição de vocês para dúvidas, perguntas, para que a gente possa trocar alguma ideia sobre isso. Não mais sobre o que passou, mas o que está por vir, que eu quero dizer para vocês que a Santa Casa, que estava endividada antes da Covid, está pior agora. E se a gente não fizer alguma coisa para melhorar a gestão dela, vai chegar um dia que não vai ter aonde internar os pacientes. Ok. O Edgar, a gente pode colocar algumas perguntas que chegaram do pessoal do YouTube? Sim, vamos lá. Privilegiar o pessoal lá e depois a gente joga aqui para o membro interno. Bom, então a gente agradece aí essa preleção do Fernando, do administrador Fernando. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas, 4 perguntas aqui, né? O Armando Dalcoleto: quanto às novas ferramentas de gestão, como métodos ágeis, inteligência artificial, análise de dados e o preparo da liderança, fizeram diferença no êxito do resultado do HCOR? Você tem algum exemplo, Fernando? O Armando pediu. Nós, durante 2021, nós publicamos um novo mapa estratégico, inclusive eu posso compartilhar com vocês, e nós colocamos um objetivo estratégico no hospital, que é pensar e agir como startup. Né? Então, está dentro do que é implanta rápido, erra rápido, corrige rápido, gasta pouco, e a gente tem trabalhando muito com metodologias ágeis, brincando, falando sério, qual é a entrega que você vai fazer essa semana? Não aqueles projetos longos, com entregas. Então, qual a sua entrega dessa semana? Né? Os métodos de inteligência artificial, nós vamos envergonhar daqui 5 anos com a falta de uso das nossas informações de saúde. Então, se nós integrarmos a base do hospital, o banco de dados do plano de saúde, da medicina do trabalho, então você tem um trabalhador que é hipertenso, que passou no pronto-socorro com crise de hipertensão, só que essas informações estão em sistemas diferentes. Se você integrar todas essas informações, você sabe predizer quem são as pessoas que têm maior tendência de infartar no ano que vem. Então, nós estamos evoluindo rápido com integração de dados e sistemas preditivos para que a gente possa evitar. Vai chegar um dia que você não vai ir no médico, o médico vai ligar para você. Ele vai ser: meu amigo, vem aqui que eu preciso falar contigo. Né? Porque nós somos chamados de profissionais de saúde, mas a geração de renda e riqueza nos hospitais e para os médicos é só se vocês ficarem doentes. Se tiver uma pandemia de saúde, tu não paga o salário dos profissionais dos hospitais. Então, nós estamos mudando modelos de negócio para focar em saúde e não na doença. Legal, Fernando. Obrigado. Tem uma outra ligada pessoal aqui que a Soraya Spiller fez. Assim, o número de colaboradores diminuíram mesmo com a pandemia? E como é que foi a administração? Você chegou a citar, né, que você teve muitas pessoas doentes,
mas houve redução de pessoal por conta da doença ou houve redução lá no Hospital HCOR? No HCOR, nós aumentamos o quadro em 200 trabalhadores, Tá. definitivo, né? E mais 200 temporários, para poder fazer o enfrentamento, porque nós chegamos a ter 400 funcionários afastados com gripe. Não. 30% do nosso quadro já teve Covid. Então, nós nos orgulhamos a não ter reduzido nenhum posto de trabalho, bem pelo contrário, ter ampliado os postos de trabalho. Porque, de novo, tinha uma questão muito forte. Se você olhasse para o demonstrativo de resultado e para o caixa, você ia ficar preocupado. E aí surgiria alguém dizendo assim, temos que fazer um projeto de enxugamento da folha. Só que como é que você ia botar esse assunto na pauta quando as pessoas estavam fazendo enfrentamento de uma guerra? Né? Então, no nosso caso, a gente fez a guerra contra os processos ineficientes e conseguiu assegurar a manutenção de todos os empregos dentro do hospital. Legal. Tá bom, eu vou só a última aqui, depois eu jogo para você, Edgar, você fala com o pessoal, a última. O Sérgio Decur, que é um administrador, já foi administrador Santa Catarina, aí, é um colega bem antigo nosso, ele colocou assim, você acha que toda essa experiência vai mudar radicalmente o processo, desculpa aí, toda essa experiência vai mudar o processo de compra de insumos, fazendo os hospitais aumentarem seus estoques, mesmo não sendo uma boa prática? Quer dizer, foi uma estratégia para a guerra, né? O que você diz a respeito dessa afirmação? Não, nós vamos voltar às práticas anteriores assim que for estabilizado o ressuprimento. O que tem que mudar é que não dá para um país esperar que chegue um Airbus com máscara cirúrgica da China. Vamos combinar que carregar máscara cirúrgica num Airbus, né, no mínimo uma vergonha para nós, né? Então, o parque industrial dos insumos de saúde tem que ser estimulado para a gente não precisar. O que chegou de respirador chinês, que as pessoas sequer sabiam entender como operar e botaram numa UTI recém-inaugurada, com uma equipe despreparada, e a consequência disso é que os pacientes foram a óbito numa percentual maior do que deveriam ter ido a óbito. Então, eu acho que o parque produtivo da saúde vai mudar e nós vamos começar a produzir máscara, respirador, para que a gente tenha a saúde como uma questão estratégica. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai retomar as melhores práticas. O que me preocupa muito é o nível de competência e eficiência dos hospitais no processo de compra. Como eu disse para vocês, em média 15% é ineficiência. E aí você precisa de dinheiro e 15% é ineficiente. Então você tem que dar um choque de gestão na área de suprimentos para que efetivamente você tenha o recurso para poder fazer. Eu acho que tudo vai voltar às práticas normais, assim que o mercado se estabilizar. O problema é que as práticas normais eram ineficientes. Nós temos que voltar para as práticas normais, dar um choque de eficiência, acabar com o desperdício, para que a gente possa efetivamente evoluir para um sistema de saúde melhor. Obrigado, Torelli. Edgar, você quer assumir aí com o pessoal do grupo? Está aberta aí ao pessoal do grupo aí. Quem quer fazer a pergunta ao Torelli, está aberta aí. Por favor. Boa noite, Torelli. Meu nome é Sumaia. Obrigada pela excelente palestra. Foi um grande aprendizado para todos nós. Colocações muito claras, muito objetivas, né? Como que a pandemia foi tocada na vida real. E importante esse destaque aí para a falta de gestão, né? Como dizem, a pandemia acentuou todas as diferenças, né? Não só na questão da distribuição de renda e tudo, como na questão da gestão das instituições de saúde. O HCOR já tem um programa de telemedicina, né, na parte de teleeletrocardiogramas e tudo, um programa pioneiro aí, eu não sei os números atuais, mas eu sei que é bastante abrangente.
você falou do grupo de voluntários, através da telesaúde, não seria possível também disseminar algumas das melhores práticas, digamos assim, para contribuir para uma gestão mais profissional desses outros hospitais? Maia, obrigado pela pergunta. Hoje o projeto que eu estou participando dos voluntários da saúde, o Jorge participa também, de novo, tu não pode viajar e tu não pode visitar hospitais, né? Então, por exemplo, na semana passada a gente fez um seminário de planejamento estratégico para 125 pessoas de hospitais do SUS que nunca iriam ouvir falar sobre esse tema com a profundidade que foi apresentada. Então, o telerelacionamento, a live, que nem tem a telemedicina, porque não tem o teleadministrador, né, o telegestor, né? A questão é como compartilhar. Só que tu tem um problema. Tu tem um grupo de instituições que não tem como pagar por isso. Elas não estão conseguindo pagar a conta, o imposto está atrasado, o fornecedor está atrasado. Então, a gente só vai conseguir realmente ter um projeto de teleeficiência, né, e democratizar o conhecimento de gestão a partir de ações voluntárias, né, para as instituições, né? Eu brinco, né? De novo, quando eu nasci, eu fui projetado para viver 56 anos, né? Então a medicina, os hospitais, os enfermeiros, todos eles trabalharam muito, pesquisaram, e eu vou viver mais, se Deus assim o quiser, mais uns 30, 40 anos, sei lá. Eu tenho que retribuir isso para o sistema de saúde, né? Eu tenho que retribuir isso para o sistema de saúde. E o sistema tem que estar muito claro, todo mundo aqui é beneficiário do SUS. Porque quando tu te aposentar numa empresa, as empresas estão contratando cada vez mais o plano de saúde de pós-pagamento, e quando tu te aposenta ou sai da empresa, tu não tem direito ao plano. Então, que seja por egoísmo, né? Se nós não qualificar o sistema público de saúde, quando a gente precisar, a gente não vai ter um atendimento adequado, né? Então, assim, você falou, a necessidade é imensa. Agora, como que a gente faz para levar? Realmente, a gente precisa de um grande projeto social. Nós temos que ter empreendedores sociais que criem um modelo de negócio para capacitar e organizar pessoas para levar o seu conhecimento ao sistema público. Não dá para imaginar que eles vão nos pagar por isso, né? Então, eu dedico de 5 a 6 horas por semana para fazer reuniões de planejamento estratégico, reuniões com o hospital no Rio Grande do Sul, com o hospital em Minas Gerais, para organizar esse projeto. Eu dou essas horas porque eu entendo que hoje, o profissional de saúde que era herói, hoje ele é privilegiado. Ele tem saúde, emprego e vacina, coisa que nem todos os brasileiros têm. Então, agora nós temos que retribuir o nosso privilégio para poder ajudar a melhorar a saúde da gestão das organizações filantrópicas e públicas. E tem coisas, imaginem o seguinte, tem mais de 500 santas casas no Brasil. Imagina se eles montassem uma central de compras. Reduziria o custo em 30%. Só que não montam, não sabem montar. Então, tem tanta oportunidade, né, para que a gente possa ajudar com o conhecimento que a administração tem. A administração tem que assumir um protagonismo na sociedade agora, né? A gente não pode mais dormir tranquilo com uma expectativa de vida com uma diferença de 40% na capital econômica do Brasil. Isso é uma vergonha para a nossa geração, né? Só que nós temos que criar um modelo para poder ajudar nesse enfrentamento. Não adianta ficar criticando. O hospital lá da cidade, ele não tem dinheiro para pagar um administrador. Como levar conceitos de administração? Eu faço seminários virtuais de planejamento estratégico. Fiz com o pessoal lá da Restinga, um bairro pobre de Porto Alegre, reúne as lideranças no anfiteatro, a gente entra, faz o workshop. Nós temos que doar conhecimento, nós temos que doar nosso tempo para isso,
porque senão a situação vai ficar pior do que estava antes da pandemia. Muito obrigada. Perfeito. Torelli, eu vou me antecipar aqui, mas eu estou... Não sei se todos vão concordar, mas acredito que sim, pela sua ideologia, colocando o GEAS à disposição para contribuir nesse seu projeto. Aqui nós temos profissionais de várias áreas de atuação, tanto na saúde pública quanto na privada. Eu mesmo sou um gestor de saúde pública nos maiores hospitais de oftalmologia do Brasil e da América Latina. Então, a gente entende muito sobre essa questão de otimização de recursos, sobre essa questão de falta de recursos, né? Ou a questão de não saber gerenciar esses recursos existentes. Então, nós estamos em nome do GEAS, eu estou colocando à disposição o grupo para participar desse seu projeto em prol da administração, da ciência da administração, a filantropia e aos hospitais aí que têm necessidade desse conhecimento, que é o que nós estamos desenvolvendo hoje aqui, né? O nosso projeto é isso, é trazer pessoas, é construir conhecimento, mas até então a gente estava naquela, a gente construiu bastante conhecimento, mas não tinha uma ferramenta de como disponibilizar esses conhecimentos à sociedade. E acho que o seu projeto e a sua presença aqui deu uma luz no fim do túnel para que todos nós aqui possamos ser voluntários de participar desse projeto. Então, o GEAS está colocando à sua disposição a nossa experiência aí de vários gestores aí. Não sei se todos estão de acordo, mas eu acredito muito no que você falou. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma forma de agradecimento, principalmente ao sistema público de saúde, que é o que está sustentando hoje a saúde no Brasil, né? Se nós analisarmos, o sistema do SUS é o maior plano de saúde do Brasil. 75% da população é usuária do SUS. E eu brinco com meus colaboradores que eu penso igual a você. Eu tento criar hoje uma saúde pública com qualidade, com eficiência, porque eu não tenho dúvidas que daqui a alguns anos eu serei usuário desse sistema. Então, vejo aqui, construir agora para colher lá na frente. Então, eu falo aos meus colaboradores, tentem atender, dar assistência a esses pacientes como sendo um membro de sua família, como sendo um amigo, como sendo uma pessoa próxima, porque quando você pega um amigo, um parente, alguém próximo, você escolhe melhor dia, melhor horário, melhor médico, acomoda sempre situações de uma boa assistência. Então, está à disposição aí o GEAS para participar e colaborar aí com esse projeto que eu acho que é fantástico, em nome da ciência da administração, principalmente dessa subespecialidade que todos aqui nós somos apaixonados, né? Porque trabalhar com administração hospitalar é paixão, né? Porque você trabalha com pessoas. Você trabalha com pessoas como colaboradores, você trabalha com pessoas como pacientes, né? Como clientes, e isso faz com que tenha que ter esse alinhamento de paixão por essa profissão chamada gestão hospitalar. Então, está aberta aí a nossa disponibilidade para colaborar nesse projeto fantástico, no meu modo de ver, acho que na maioria aqui, e acredito que o GEAS pode contribuir muito também e aprender muito também com vocês também. Bacana, eu passo para vocês informações sobre o projeto, mas eu acho que é exatamente isso, o nosso sentimento tem que ser de retribuição. Né? O que nós vamos fazer, né, para poder retribuir à sociedade o fato de, pós-pandemia, a gente está aqui, né, falando sobre isso. Né? A gente tem que retribuir.
E eu quero dizer para vocês que o conhecimento de vocês, ele salva vidas. Esse é o ponto. Se a gente deixar esse conhecimento dentro da casa da gente, né, ele apenas é um conhecimento. Quando a gente leva isso para as instituições que precisam, primeiro que tu descobre um monte de problema. Mas eles não têm gestão profissional. Não tem, eles não sabem o que é gestão profissional. Não é que eles não têm. Eles não sabem do que você está falando. Vamos implantar o planejamento estratégico. Ele não sabe o que é planejamento estratégico. Vamos implantar um controle de caixa, uma previsão de caixa. Ele não sabe. Né? Então, o conhecimento de vocês, e a gente vai conversar para ver de que jeito a gente pode ajudar, pode integrar. Não tenha dúvida nenhuma, ele é muito rico nesse momento. Né? E a gente tem condições de transformar. E como você disse, né, Edgar, trabalhar em hospital, quando chega de manhã, se tu está meio cansado, meio desmotivado, você vê um doente chegando para fazer um tratamento de câncer, eu quero dizer para você que você se motiva na hora. Né? Então, assim, mas no hospital você tem a oportunidade todos os dias de entender qual é o limite da vida, né? E se você trabalha no hospital e você entende isso, você está sempre motivado. Se você não entende, é bom não ir trabalhar em hospital. Né? Mas realmente é um... E, de novo, com tudo isso, ainda a gente teve que viver uma pandemia, né? Então, já era o suficientemente... Eu digo que o hospital é tenso e intenso ao mesmo tempo, né? Aí vem uma pandemia para fazer o enfrentamento, então realmente é um projeto bacana, né? A questão é como a gente pode transformar isso. Vocês pegam aqui, em São Paulo, tem vários hospitais precisando de apoio em gestão. E não precisa ser presencial, pode ser por tele. Né? Então, como fazer? Como levar? É que nem o Uber, né? Juntou quem precisa, quem quer pegar o seu carro e virar motorista e quem precisa de um motorista. Então, a gente tem que agora pegar quem precisa de gestão e quem está disposto a ajudar a retribuir, dedicando 2, 3 horas por semana. Né? Na verdade, nós é que agradecemos por poder estar participando disso. Edgar, eu podia fazer uma pergunta ao Fernando? Só um pouquinho, Aline, que tem a Laura está na frente ali e a Roseli. A palavra para a Laura. Laura. Obrigada, Edgar. Obrigada, Fernando Torelli. Parabéns pela apresentação, pelas suas propostas, pela sua estratégia. E que todos os gestores da área da saúde possam apreciar e imitar o seu projeto. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Roseli. Eu quero agradecer a você, Torelli, toda a explanação e a forma com que você falou, a transparência e esse modo verdadeiro, com sentimento mesmo de quem estava ali na luta e passou dessa forma toda a sua experiência. E eu gostaria de saber se você pode deixar, se tem site, o Instagram, onde que a gente pode acompanhar essa iniciativa toda desse projeto e tudo mais para a gente nas mídias. Nós temos primeiro, obrigado, Roseli. Na verdade, não tem como não... Eu brinco que assim, eu também aprendi que com a Covid, eu não quero mais apresentação com 15 slides de PowerPoint. Né? Lá no hospital eu digo, cara, não me manda apresentação de PowerPoint com 15 slides, que eu não quero mais saber. Eu quero sentar, olhar para ti, você olhar para mim. Inclusive, eu botei no meu LinkedIn, nas férias eu escrevi sobre reuniões. Né? Como eu gostaria que fossem as reuniões. Né? Faz o sumário executivo, manda antes, a gente estuda e na reunião a gente conversa. Né? Inclusive, nas apresentações, você fica para PowerPoint, mas, na verdade, você não tem que dar palestra, você tem que dar testemunho. Quem vive uma pandemia como essa não é bem palestra que a gente tem que... Experiência, contos de experiência. E uma coisa bacana também que nos ensinou a pandemia é que, alguns dias, o vírus estava no comando. Então, você tem que ter a humildade de entender que você não está no comando.
né? E que você tinha que se adaptar ao movimento do vírus. E é difícil você entender que você está na liderança de uma instituição importante em São Paulo, com 3 mil colaboradores, reagindo a um comportamento de um vírus, né? Então, é tenso, né? É bem tenso nesse processo. Nós temos no LinkedIn a página dos voluntários da saúde, onde nós vamos começar a publicar mais as nossas ações, né? E eu tenho publicado também nas minhas mídias, tanto principalmente no LinkedIn, né, as experiências que a gente tem vivido, para poder compartilhar. Instagram ainda não tem. Instagram ainda não tem, porque o que acontece? A gente não está montando um grupo de comunicação e marketing para poder estruturar as nossas mídias sociais, né? Mas como tudo no nosso projeto é voluntário, né, então, por exemplo, nós vamos iniciar um projeto agora, um dos hospitais mais importantes do Brasil é o Dante Pazzanese. Sim. E o Dante Pazzanese tem um problema de comunicação institucional. Nós pegamos um grupo de voluntários nossa da área de marketing, comunicação, e nós vamos apoiar, estruturar o plano de comunicação do Dante Pazzanese. Então, é o que eu brinco. Hoje, tu pode dizer qual o problema que tu tem. No nosso grupo de 450 voluntários, tem alguém que sai, né, para poder ajudar. Então, nesse momento que a gente tem a página no LinkedIn. Obrigada, viu? Obrigada pela apresentação e por tudo. Inês, a palavra é sua, Inês. Boa noite, eu queria te agradecer, a sua apresentação foi realmente da vivência de um administrador hospitalar com todas as suas ferramentas e armas e, de repente, num momento tal, um controle que não é mais teu, né? Passou por alguns segundos de um controle do outro. Essa colocação que você fez deste grupo voluntário, achei super, super interessante. E eu gostaria de saber, como você já tem algum tempo, como é que é a aceitação dos hospitais. Você falou uma coisa que eu considero muito importante, que é a questão ligada muito ao conceito de bem comum, que a gente estuda hoje, até para avaliar os impactos do que você faz numa ação, enfim. E como envolver? Porque localmente, eu acho perfeito isso que você colocou, porque nós vamos usar muito mais o local do que, né? Eu moro em Santos, Baixada Santista, e por um tempo, aqui na Baixada Santista, falava, você não se preocupa com o hospital, o melhor plano de saúde que você tem chama-se Rodovia dos Imigrantes. E eu sempre achei isso um absurdo, e agora, na pandemia, creia você, Fernando, várias pessoas internadas e que acharam que era melhor pegar imigrantes, a pessoa não sabia nem se ia chegar lá em São Paulo, como disse você, se fosse naquele dia, dos 166 pacientes, não sabia nem se ia ter vaga, né? E, normalmente, o pessoal tem esse tipo de direcionamento. Só que eu vejo uma questão, talvez você possa mostrar um pouquinho da tua experiência. Como é que é a aceitação das santas casas, dos hospitais privados, em questão a você ter um apoio, um suporte, uma consultoria, uma mentoria, né, como se pode chamar no teu projeto, e ajudar. Isso tem sido aceito nos hospitais? Nós temos 7 projetos. E de novo, nós colocamos no nosso endereço no LinkedIn que o hospital é que tem que nos pedir apoio. Nós não vendemos nada para ninguém. Perfeito. Então, ele tem que formalizar o pedido de apoio. Então, a iniciativa é dele, não é nossa. Aí, depois que ele pede, eu faço o contato com a direção e explico o que é o apoio. Você vai ter 10 voluntários que vão trabalhar no seu hospital, vão pedir informações, nós vamos assinar um termo e nós vamos buscar informações. Tem experiências, por exemplo, tem um hospital que a gente está apoiando e que a área financeira não liberou as informações para nós. E nós temos que montar o planejamento estratégico. Então, a área hospitalar, como qualquer outro segmento, tem os que não sabem e os que não querem, né? Tem aqueles que não sabem e aí nós ajudamos, e tem aqueles que não querem ser ajudados, muitas vezes por motivos não muito adequados, falta de transparência. Aí a gente volta para a gestão, né? Qual é o principal processo de gestão numa organização? A governança. Né? Tem hospitais que não têm a mínima governança. E aí não adianta tu querer ajudar. Mas quem tem nos pedido, como a iniciativa é deles, a gente tem todas as dificuldades do mundo, né?
mas tem evoluído e tem deixado muito claro para as direções dos hospitais que nos procuram. Então, hoje a gente tem um hospital lá em Porto Alegre, tem o principal pronto-socorro de Porto Alegre e um hospital filantrópico. Nós temos em Minas Gerais um hospital em Cássia, 400 quilômetros de... E aí, assim, eu faço a reunião com o hospital de Cássia. Junta toda a direção lá e eles não têm profissional formado em administração. E eles têm contato com profissionais de São Paulo que estão há 200 anos fazendo gestão. Então, quem quer ser ajudado vai ter apoio. Vai ter uma chance. E tem aquele percentual de que a questão da governança, da honestidade em alguns hospitais, não é que ele sabe pouco, ele sabe muito, mas sabe por mal, né? É aquele problema na gestão, né? O mau caráter competente e motivado. É quem mais faz estrago na instituição. Não é o incompetente, né? É o competente, mau caráter motivado. Esse cara, ele faz um estrago na instituição. Isso a gente encontra. E, obviamente, como nós estamos doando o nosso tempo, se a pessoa não quer... Perfeito. Né? De novo, nós colocamos no grupo, né? Nós não podemos trabalhar com a frustração. Então, nós não vamos trabalhar. Se alguém não quer, vai ter alguém que queira, mas eu não vou sofrer se alguém não quer, porque tem um monte de gente que quer a nossa ajuda, né? Exatamente. Muito obrigada. Edgar, Fernando, é mau caráter? Como é que você falou? Mau caráter? Mau caráter competente e motivado. Competente e motivada, isso. Competente e motivado. Esse cara dificilmente tu demite, porque ele é competente, motivado, ele entrega muito, mas ele é mau caráter. Exatamente. Né? Então, a gente tem que encontrar na organização como a gente faz para não trabalhar com gente assim, principalmente em posições de governança. Né? Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que já deu o horário. E, novamente, Torelli, só agradecer. A sua participação foi ímpar aqui. E vamos amadurecer essa ideia dessa parceria aí no seu projeto, que eu acho que todos nós aqui podemos contribuir, como também podemos aprender muito nesse projeto aí. Agradecer aí o pessoal que esteve conosco até agora, né? E agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade em passar esse conhecimento, essa experiência. E não tenho dúvida que vamos poder gerar várias coisas positivas em nome da administração, em nome da gestão hospitalar no Brasil. Eu que agradeço, gente. Sempre à disposição. Edgar, vamos tirar foto? Todo mundo abrindo a câmera aí? Vamos tirar foto. Abra aí, Roseli, Leila, Laura, Davi, Sumaia, quem puder aí. Aí sem avatar, vamos tirar foto. Sorrir para ficar registrado aí. Vamos lá. Registrar esse momento aí. Aí, mais um. Opa. Isso. Aí, Sumaia. Sumaia tá penteando os cabelos. Vamos lá, então. Tá bom. Então, vou tirar foto. Atenção, sorrir. A Clarissa já abriu. Opa, vamos lá. Espera aí que eu vou passar perfume, Anselmo. Espera aí. Deixa eu só aqui, já tirei uma, deixa eu tirar mais uma aqui, espera um pouquinho. Opa, mais uma. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Então, até a próxima. Obrigado, Torelli, mais uma vez. Boa noite. Obrigada. Obrigada.